Olá, amigos da atenção primária. Meu nome é Adeildo Lucena, eu sou médico de família e comunidade, sou técnico da Secretaria de Estado da Saúde e estou lotado no Núcleo Telesaúde, aqui de Mato Grosso. Bom, nós temos o objetivo de apresentar para vocês as recomendações técnicas da Secretaria de Estado da Saúde. Essas recomendações, elas são baseadas nas recomendações do Ministério da Saúde. A gente vai fazer uma apresentação do Fast Track. Fast Track é uma ferramenta que vai ajudar vocês a otimizar o atendimento dos usuários nesse momento de pandemia do Covid. E em segunda parte, nós vamos tratar mais do manejo clínico do paciente que tiver sintomas respiratórios. Então, nós vamos estar dividindo, mas é uma coisa sequencial. A primeira parte diz respeito a toda a equipe e a segunda parte nós vamos estar falando mais diretamente ao médico com relação ao manejo clínico do paciente. Covid-19, parte 1. Na verdade, nós vamos fazer uma introduçãozinha aqui também, com algumas observações. O vírus SARS-CoV-2 é o causador da doença Covid-19. O que sabemos sobre esse vírus, sobre essa doença, muito pouco. Nós tivemos um início no final do ano passado na China, como todos vocês sabem, e tornou-se uma pandemia. Chegou aqui no Brasil, mais precisamente na região sudeste, e hoje a gente considera esse vírus, em todo o território nacional. Sabemos muito pouco dele, ainda está se estudando muita coisa, e é uma dinâmica muito grande nos estudos, ainda não temos tempo para poder afirmar sobre como vai se comportar aqui em Mato Grosso. Isso ainda é uma incógnita. Nós esperamos que o nosso Sol, a nossa densidade demográfica, nos ajude a proteger do SARS-CoV-2. Bom, ele tem alta transmissibilidade. Nós temos aí 80% dos casos leves, 5 a 10% dos casos graves com insuficiência respiratória. A letalidade vai variar com a faixa etária e condições clínicas associadas. A gente já sabe que acima de 60 anos o risco de letalidade é bastante acentuado comparando com as outras faixas etárias, e as pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, os imunodeprimidos, tem uma possibilidade maior de agravamento e de letalidade. Nós, na atenção primária, a gente já sabe, a gente tem fundamental importância no combate a essa pandemia. Na verdade, a atenção primária, ela traz um resultado muito importante quando ela funciona de maneira adequada. Bom, eu falo para os trabalhadores da saúde, preciso usar equipamentos de proteção individual para atender com segurança. Então, isso tem que ser providenciado. Existem equipamentos que precisamos para nos proteger, e esses equipamentos são fundamentais. Bom, outra coisa. Dinâmica. Essa é a situação que nós vivemos. Então, temos que estar atentos à mudança. Eu posso estar falando alguma coisa para vocês aqui e amanhã a recomendação ser outra. Justamente porque os estudos vão acontecendo numa dinâmica bastante elevada, e as recomendações, de acordo com as evidências científicas, de acordo com a epidemiologia da doença, vai sendo mudada de forma rápida. Muito bem. Então, vocês fiquem de olho, atentos a mudanças que podem acontecer. Muito bem. Aqui nós temos a questão principal hoje, que até está gerando uma dúvida. Nós tivemos casos suspeitos de mudanças bastante significativas. No início, casos suspeitos seriam vindos de regiões China, Itália, Portugal, então do exterior. Hoje, os casos suspeitos são os casos com a síndrome respiratória, a síndrome gripal, mas que, independente de onde vem, depois passou a ser de São Paulo, Rio de Janeiro, mas agora nós temos a situação de transmissão comunitária. Então, nessa fase, nós já vamos ter uma abordagem sindrômica do problema. Não precisamos identificar o fator etiológico por meio de exame complementar. Então, não precisa pedir exame para os pacientes confirmar se tem
SARS-CoV ou não, né? O coronavírus nesse momento, né? Porque onde vai estar sendo feito esses exames? Pacientes graves internados. Esses pacientes estarão sendo feitos esses exames, né, para fins diagnósticos e também epidemiológicos. Muito bem. A gente sabe que as unidades básicas têm que manter sempre a porta aberta e disponível para a população. Isso é tão comum para a gente, principalmente nessa situação, né, onde precisamos manter os serviços funcionando. Então, assim, profissionais das unidades básicas de saúde fazer o acolhimento, classificação de risco e orientação à população. Isso é fundamental. A equipe da atenção primária à saúde deve organizar o fluxo de atendimento da demanda espontânea a fim de beneficiar a identificação dos casos mais graves, seguindo a lógica da classificação de risco. Porque a gente diz assim, o município ele tem autonomia para organizar o serviço de saúde, né, na sua área de abrangência, de acordo com a sua realidade. Então, são duas coisas importantes. A dinâmica com que essas recomendações podem ser mudadas e cada município, cada unidade de saúde da família, cada unidade básica de saúde tem uma realidade diferente e pode não encaixar na recomendação. Então, a gente vai ter que buscar uma nova alternativa com criatividade. Muito bem. Qual é a população do território geral que a gente faz, né? E agora, uma coisa importante, evitar atividades coletivas. Então, isso é uma ferramenta importante que nós temos na atenção primária à saúde, que são as atividades coletivas. Nesse momento, nós vamos ter que deixar essa ferramenta de lado. Atender apenas os casos provenientes de demanda espontânea. E as agendas programadas, essa que seja na unidade, que seja em domicílio, que a suspensão possa gerar agravamento do quadro e internações hospitalares. Esse caso a gente tem que manter, por exemplo, acompanhamento pré-natal, né? A gente tem que acompanhar, fazer o teste do pezinho, os pacientes com hipertensão, com diabetes, a gente não pode deixar de atender e tem que organizar a agenda. Então, evitar aglomerações para atividades de vacina. Ora, nós temos que manter a vacinação e a imunização. Só que agora, bem recente, até antes de eu ter preparado esses slides, saiu uma orientação, uma determinação para que, no período da imunização contra a influenza, nós vamos ter que parar nossas atividades de vacinação e recomeçar logo em seguida. No entanto, temos que atentar para o rotavírus, né? A imunização por rotavírus tem uma limitação muito estreita de idade. Então, essa imunização ela não pode ser interrompida, porque o prejuízo vai ser irreparável mais para frente. Então, a idade de uma vacinação e de outra dose é bastante pequena, né? O teste do prezinho, né, se deve fazer coleta domiciliar com proteção, é uma ideia boa. O programa Bolsa Saúde, né, Bolsa Família, a gente tem que interromper isso. A atividade coletiva é importante, mas que não dá para, nesse momento, estar fazendo. A busca ativa de casos deve ser priorizada. Então, se possível, dependendo da situação do seu município, priorizar a busca ativa, né? Agora, você tem casos suspeitos, então, essa é a ideia, se der para buscar, para trazer esse paciente para a unidade, para fazer a classificação dele. E evitar, assim, também a circulação para unidades como, por exemplo, as policlínicas, as unidades de emergência, inclusive para não lotá-las, a gente poder avaliar esse paciente ali mesmo na nossa unidade básica de saúde. Bom, a visita dos profissionais deve ser feita utilizando todas as medidas de precaução para o contágio. EPI, essa é a palavra. Então, agentes comunitários. Se tiver como, e é importante fazer as visitas, idosos, gestantes, recém-nascidos, pacientes imunodeprimidos, vamos priorizar, né? Monitorando, orientando essas populações, viabilizando sua avaliação clínica para a equipe de saúde. Então, a gente evitar as visitas sem uma prioridade, como nós temos com relação aos idosos, gestantes e recém-nascidos. Muito bem. O Fast Track, essa é a ferramenta para ajudar, e eu vou explicar
né, com um fluxograma de uma forma bem simples e bem rápida. É quando as pessoas procuram a unidade de saúde, né? Como vai se dar isso? Então, primeiramente, a ideia é que tenha pessoas para fazer o primeiro atendimento. Eu vou explicar isso com mais detalhe no gráfico aqui que a gente vai apresentar no fluxograma. Ok, vamos lá. O paciente procura a unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde como porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade no atendimento. Pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas e ou imunossuprimidos. Gestantes e puérpera até 45 dias após o parto. Muito bem, primeiro contato. Quem vai fazer o primeiro contato? Qualquer membro da equipe pode fazer o primeiro contato. A gente sugere que possa ser o agente comunitário de saúde, ou qualquer outra pessoa treinada, não precisa ser necessariamente, ou qualquer profissional que esteja ali no momento em que a pessoa chegar à unidade de saúde. Então, a ideia é fazer já, antes que o paciente adentre a unidade, esse primeiro contato, certo? Questionar sobre queixas de síndrome respiratória, sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, desconforto ou esforço respiratório, com ou sem febre. Nesse momento, é mais ou menos o seguinte, vai receber o paciente, existe um checklist, está aqui, que é um formulário, agente comunitário ou da recepção, qualquer pessoa que for fazer o primeiro atendimento, vai identificar o paciente, nome, data de nascimento, idade, sexo, telefone, porque caso haja necessidade, vai ter que acompanhar esse paciente, né, após 48 horas, se for um caso considerado suspeito de Covid-19, o endereço, CPF, cartão, isso é mole para a gente, né? E o motivo que ele procurou a unidade de saúde da família. Queixas de síndrome, sintomas de síndrome respiratória, tosse, dor de garganta, desconforto respiratório, com ou sem febre. Sim, se for essa situação, né, vai fornecer já de cara máscara cirúrgica, preferência colocar no paciente, certo? Aí orientar, após colocação da máscara cirúrgica, a higienização das mãos. 20 segundos com álcool, né, álcool gel, esses 20 segundos, né, seguindo a recomendação correta para a lavagem das mãos, né? Todos os dedos, as unhas, pulsos. Lembrar para o profissional de saúde, adornos têm que ser retirados porque o vírus pode estar embaixo. Unhas curtas, né? Então isso é uma complicação muitas vezes, mas é importante na questão de você cuidar da higienização das mãos, orientar esse paciente que chegou. Muito bem, o que nós vamos fazer em seguida? Eu quero mostrar aqui a máscara cirúrgica para vocês. Essa é a máscara cirúrgica. Máscara cirúrgica não é EPI, não é equipamento de proteção individual. É para fazer com que o paciente, a pessoa que está usando, diminua a possibilidade de contaminar o outro, ok? Muito bem. Então, esse paciente, bom, aí vai a realidade local, não é mesmo? Poxa, se tiver como ter uma sala para onde esse paciente possa esperar o atendimento do agente comunitário, depois do enfermeiro, depois do médico sequencialmente, ótimo. Essa sala tem que estar com as janelas abertas, ar-condicionado desligado e a porta de acesso fechada. Okay? Isso para impedir que esse paciente faça circulação desnecessária, levando, caso contaminado, o vírus para outras dependências da unidade de saúde. Circulação. E outra coisa, para que ele não fique próximo de outros pacientes que buscaram, outros usuários que buscaram a unidade para atendimentos diversos, que seja para imunização, para avaliação pré-natal. Isso é bastante importante. Bom, Adeildo, eu não tenho sala disponível na minha unidade. Então, se você tiver um puxadinho lá fora, uma sombra que dê para ele ficar sentado, está chovendo, bom, tem situações que não vai ter jeito. Então, dentro da unidade, você pode criar um cantinho, né, onde essas pessoas fiquem com a distância
né, mínima de 1,5 m, e aí sim, se essa pessoa evitar tocar em superfícies, porque se a pessoa tossir, com menos de 1 m, o vírus vai cair no chão, né? Então, o chão a gente tem só o sapato. Agora, nas superfícies, mesas, bancadas, então ele pode tocar e deixar ali o vírus, outra pessoa pode tocar e levar nas mucosas. Então, assim, contágio seria pelo contato, vias respiratórias, né? Se você alguém tossir ou estiver falando muito próximo, ou através do contato nas mucosas. Por isso, lavar as mãos, por isso, colocar máscara no paciente. Ok? Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Vai então chamar o técnico de enfermagem para a segunda parte do processo. Bom, Adeildo, lá na minha unidade não tem como tirar cópia. Fiz um papel pequenininho. Lembrando que todas essas avaliações têm que constar no prontuário, né, de todos os membros da equipe. Então, assim, faz um papel pequeno, faz à mão, né? Mas o checklist não é necessário você ter impresso como está exposto aqui. Muito bem. Aqui agora, né, foi para a segunda parte, que é, obviamente, mandatório o uso de máscara cirúrgica. Então, os gestores têm que disponibilizar a máscara cirúrgica para os sintomáticos respiratórios não transmitirem para as outras pessoas que estão na unidade. E ele evitar tocar, né, em superfícies que possa outra pessoa tocar depois. Muito bem. Vamos aqui agora para o técnico de enfermagem, né? Tem um formulário, né? Agora, o que se diz aqui? Vou já direto para esse checklist aqui. Nome, data de nascimento, motivo da consulta. Aí vai aferir os sinais vitais. Nos sinais vitais tem uma coisa que vai dar polêmica, né? Temperatura axilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oximetria, pressão arterial. Oxímetro, né? Como que nós vemos a oximetria? Bom, a gente sabe da realidade que nas unidades básicas de saúde, na grande maioria, outra unidade eu não conheço 100%, a gente não vai ter o oxímetro, ou vai ter o médico pessoalmente, ou algumas vezes nesse sentido, mas é importante. Mas se não tem, como que a gente diz? É a realidade de cada equipe, de cada local, nesses rincões do Mato Grosso. Muito bem. Anotar informações em prontuário, certo? Bom, aí, se o técnico de enfermagem perceber que o paciente não está bem com algum sintoma grave, né, a gente vai falar mais à frente, aí tem que chamar logo o médico, o enfermeiro, né, que é para providenciar a atenção necessária a essa avaliação, certo? Bom, se não, é um caso que é tranquilo, tá ali, o paciente está estável, né, mantém essa pessoa com a máscara e deixa ela para o enfermeiro agora, direciona para o enfermeiro entender. Muito bem. Fazer o atendimento. O enfermeiro começou aqui, então, né? Nome, data de nascimento. Se já tem no prontuário, é só dar a sequência. Bom, apresenta sintomas respiratórios, o enfermeiro vai avaliar, né? E ele também se apresenta. Sim, apresenta febre, aqui apareceu a febre, né? Lá foi a febre que a técnica de enfermagem aferiu. Aqui vai falar se ele apresenta febre ou apresentou. Então, a febre é aferida ou referida. 5. Descreva outros sintomas relevantes. Né? Óbvio, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, dispneia intensa. Anote. Né? Caso suspeito de síndrome gripal. Olha aqui, o enfermeiro não está fazendo o diagnóstico de síndrome gripal. Ele está fazendo uma suspeita de síndrome gripal. Na suspeita de síndrome gripal, né, se tiver essa suspeita, ele deve fazer a notificação imediata. Certo? Bom, avaliação geral, ele vai continuar a sua avaliação e vai colocar se o paciente tem comorbidades, descrevê-las, né? Porque nós temos as comorbidades que têm um risco maior no Covid-19. Medicamentos de uso contínuo, sim ou não, né? Para hipertensão, diabetes, prestar atenção bem nos corticoides, uso crônico de corticoide, e aí nós vamos seguir se apresenta alergia a medicamento e descrever. Isso é super importante, porque depois nós vamos ter que medicar. Histórias cirúrgicas prévias ou internação recente. E descrever.
Aqui a mesma observação para o técnico de enfermagem, no caso de alguns sintomas graves, já chamar imediatamente o médico para fazer a avaliação. Muito bem, essa foi a avaliação do enfermeiro, e agora nós vamos, pessoal, para a avaliação aqui do médico, né? Então o médico vai pensar na classificação de gravidade, ele vai fechar o diagnóstico, né? E vai, né, de síndrome gripal, e fazer a classificação. E aqui tem verificação de comorbidades que contraindicam o manejo na APS. Nós vamos falar isso mais detalhadamente no fluxograma da avaliação clínica. Muito bem, isso é do médico. Mesma coisa, revisão da história, ok? Avaliar outros sinais e sintomas, diagnósticos alternativos. Gente, nós estamos ainda em período de quê? Dengue. Nós ainda temos chikungunya, zika, nós temos outras viroses, a própria influenza. Não vai dar para fazer uma diferença agora, nesse momento, se a influenza, né, ou se o Covid-19. Não dá para fazer essa diferença, né, só mesmo, e também não vai fazer uma grande diferença no acompanhamento, certo? Vocês vão ver na frente que o acompanhamento está muito relacionado às síndromes gripais lá pelo influenza. A própria recomendação técnica que tem de influenza está muito ligado. Por quê? Porque a gente não conhece o SARS-CoV-2 ainda como se conhece o vírus influenza. Muito bem, fazendo essa avaliação aqui, né, pensar em outras comorbidades, né, classificar se grave ou leve. Lembrando, nem todos os pacientes têm febre. Quando nós definimos que todas as síndromes gripais vão ser casos suspeitos de Covid-19, nós temos que lembrar que tem pacientes diabéticos, idosos, né, crianças, dependendo da faixa etária, não vai apresentar febre, mesmo com a infecção. Se o pessoal perguntar, mas e aí a questão dos assintomáticos, né? Nós ainda não temos dados com evidências que dizem para a gente sobre essa porcentagem. Então, síndrome respiratória. A abordagem é sindrômica. Muito bem, caso grave, estabilizar e encaminhar para o centro de referência. Essa parte do estabilizar, eu sei que vai causar polêmica. Por quê? Você vai pegar um paciente que está saturando abaixo de 95, que está com uma dispneia importante, ou que está com uma hipotensão, abaixo de 90 por 60, e você não tem na sua unidade básica oxigênio, não tem scalp, equipo, nem soro para hidratar, né? E a gente sabe essa realidade. Então, você tem que pegar um paciente que não está estável, que está instável, caminhá-lo imediatamente para a unidade de referência, né? Muito bem. Casos leves. Avaliar comorbidade que contraindica isolamento domiciliar. Nós vamos ver no protocolo clínico isso melhor. Quais são? Se possível, acompanhar na atenção primária de saúde. Realizar manejo clínico apropriado, medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições de risco para complicações. Orientação de isolamento domiciliar, monitorar 48 horas, né, de forma presencial, mas de preferência mesmo é por telefone nessa situação. Muito bem, eu vou falar mais sobre o oseltamivir, que é o Tamiflu, mais para frente, né, quando a gente for falar do fluxograma do manejo clínico. Fornecer atestado médico de 14 dias, aqui é a partir do início dos sintomas, para propiciar isolamento domiciliar. Esses aqui são os síndromes que podem ser usados, né, de síndrome gripal ou de Covid-19. Anotar no prontuário. Muito bem. Caso o paciente apresente sinais ou sintomas de gravidade ou comorbidades que contraindicam o isolamento domiciliar, entrar em contato com seu centro de referência, né, para promover a hospitalização. Fornecer atestado, e assim, o atestado também para os contatos, está autorizado, né? O atestado, e se o contato passar a ter sintomas, ser orientado a vir na unidade, mas isso no acompanhamento, né, após 48 horas, ou se ele piorar os sintomas, e aí esse contato vai ter que ter o atestado a partir dos sintomas dele, né? E aí, toda essa história que nós vamos falar, que é o protocolo do manejo clínico. Daqui a pouquinho, nós vamos apresentar aqui o fluxograma. Então, assim, chegou o paciente, tem sintoma respiratório? Para uma sala ao lado ou um local
isolado, já com máscara cirúrgica e higienizado as mãos. Aferir os sinais vitais, pressão, oxímetro de pulso, né, ver a saturação, ver temperatura, taquicardia, né? E se tem taquicardia, então tem que ver o pulso e tem que estar avaliando também se tem taquipneia. Muito bem. Eu quero que vocês prestem atenção que isso é uma coisa dinâmica, a gente colocou aqui, né, numa sequência para que possam entender. E vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês aí. A gente vai pegar o controle precoce, é o que a gente falou anteriormente. Pacientes com sintomas de síndrome gripal. Febre, com mais de 38 graus, aferida ou referida. Tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta. Se a pessoa não tiver febre, ela não é uma síndrome gripal e não entra nesse quadro. Agora, lembrando sempre que algumas pessoas não têm febre. Então, pode estar usando antitérmico. Por exemplo, passaram para ele paracetamol de 6,6 ou de pirona, e né? Então tem que levar isso em consideração antes de não colocá-lo como caso suspeito. Muito bem, tem o Disque Saúde 136, né? Que dá orientações para os colegas que tiverem dúvida. Então, nós temos a unidade básica de saúde com porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade, nós já falamos, né, acima de 60 anos, imunossuprimidos, HIV, transplantados, pacientes com doenças crônicas, gestantes, puérpera com até 45 dias. Né? Controle, colocar máscara, né? Isso a gente conversou lá, ofertar álcool gel para higienizar as mãos e colocar uma sala separada, né, que tenha janelas abertas, que o ar-condicionado desligado, né, em isolamento respiratório. Caso não tenha condições, que mantenha a distância dos outros usuários que estão na unidade. Muito bem. Febre mais tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta. E ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam o isolamento domiciliar. Esse é o caso leve. Né? Eu vou passar aqui para aqueles casos que você vai ter que referenciar para atenção especializada. Então, a síndrome gripal com presença de dispneia ou os seguintes sinais e sintomas de gravidade. Saturação menor que 95, sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória, avaliada de acordo com a idade. Piora nas condições clínicas de doença de base, hipotensão 90/60, abaixo disso considerado hipotensão. É interessante ver a perfusão periférica, né? Isso é super importante. Indivíduo em qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal. No caso, aqui está referindo mais a uma influenza, porque nós estamos numa epidemia sazonal, é o que a influenza já se tornou. Né? Em crianças, além dos anteriores, observar os batimentos de asa ou de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Isso a criança sempre tem um detalhezinho. Olha só. Sinais e sintomas de gravidade. Aqui eu passei por um quadro mais detalhado, né? Déficit no sistema respiratório. Adultos, falta de ar, dificuldade para respirar, ronco, retração subcostal severa, cianose central, saturação de oximetria de pulso menor de 95 para ambiente, ou taquipneia maior do que 30. A gente sabe que 20, 24 já ficou meio complicado, né? Já está em taquipneia. Maior que 30 é uma taquipneia bastante grave. Déficit do sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão, tensão arterial sistólica abaixo de 90 e diastólica abaixo de 60, ou diminuição do pulso periférico. Sinais e sintomas de alerta adicionais. Piora nas condições clínicas de doença de base. Paciente com hipertenso que a pressão começa a ficar muito alta, né? Então tem que ficar de olho nesses pacientes que já têm condições, as doenças de base alteradas, né? E piora dessas condições. Alteração do estado mental, confusão e letargia, persistência do aumento da febre por mais de 3 dias, ou retorno após 48 horas de período afebril. Em crianças, sempre tem a diferença.
falta de ar, dificuldade para respirar, ronco, retração subintercostal severa, cianose central, batimento de asa de nariz, movimento paradoxal do abdômen, bradipneia e ritmo respiratório irregular, aí a saturação, mesmo parâmetro, taquipneia eu vou mostrar para vocês já, porque na criança é diferente, déficit do sistema cardiovascular, né? Também sinais e sintomas de hipotensão ou diminuição do pulso periférico. Temos aí a criança inapetência para amamentação e gestão de líquidos. A gente sabe que a criança ela não quer mamar ou ela não quer comer, alguma coisa não está legal ali. Piora das condições clínicas de doença de base, se tiver alteração do estado mental e confusão. Olha só. Então, esses quadros que eu estou mostrando, todos estão na nota técnica, né? E vocês podem acessar facilmente essa nota técnica. Muito bem. 1 a 12 anos, 30 a 53, 1 a 12 meses, 1 a 2 anos, 22 a 37, 3 a 5 anos, 20 a 28, escolares 8 a 25, adolescente 12 a 20. Essa frequência que seria esperada, né? E aqui também tem a frequência cardíaca, que é esperada, e alterou, temos que pensar então em doença já classificada como grave, né? Muito bem. Aqui, a gente falou que se o paciente não tiver com nenhum sintoma de gravidade, mas ele pode ter comorbidades que contraindicam o isolamento domiciliar. Então, o paciente diabético não dá para ele ficar em casa. Não tem como isolar, tem que ser a nível hospitalar. Doenças cardíacas crônicas descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais crônicas descompensadas, imunossuprimidos, portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestante de alto risco. Eu vou aqui puxar o quadro bem mais abrangente, que também tem na norma técnica para vocês verem. Ó. Doenças cromossômicas, síndrome de Down, diabetes, transplantados, imunossuprimidos, paciente em diálise. Esses pacientes desse quadro, eles, se tiver mesmo classificado leves, têm que ser encaminhados para a unidade de referência. Okay? Vamos então ver aqui o paciente, você vai fazer o quê? Transferi-lo para a unidade de referência do seu município, correto? Muito bem. Aqui, olha, para notificação. Está tendo algum problema, que isso é nacional, para notificação na nossa plataforma. Mas isso vocês vão notificar e depois a SES vai chamar a equipe para poder colocar isso também no ESUS, né, para poder gerar essa informação que agora está com uma situação técnica difícil para poder notificar. Muito bem. E é seguindo o paciente com quadro leve, né, que a gente classificou, síndrome gripal leve. Né? Então, manejo clínico na APS. Acompanhamento do paciente deve ser feito a cada 48 horas. Né? Então, se fizer a visita ou se ligar, né, após 48 horas para ver como que o paciente está. Muito bem, medidas farmacológicas, nós vamos mostrar aqui, olha só, o que está sendo recomendado. Né? Então, prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação, com possibilidade de intercalar os fármacos antitérmicos em caso de difícil controle da febre. Aqui, igual a gente costumou fazer na dengue, associar paracetamol com a dipirona, caso o paciente não tenha contraindicação e não tenha alergia a essas drogas. Então, tem esse quadro também lá para vocês verem, o paracetamol como deve ser usado, correto? Né? A dipirona também vai ser usada. Nós temos aqui para criança as doses, certo? E a questão do oseltamivir. Aí é o seguinte, volta de novo àquela situação que a gente estava falando, né? Paciente com influenza, nós não estamos tratando Covid-19 com oseltamivir. Nós estamos tratando a possibilidade de ser influenza. E nós temos os pacientes que podem, que estão enquadrados para receber, não são todos, né? Então a gente vai mostrar para vocês. E assim, essa recomendação independe da situação vacinal do paciente, mesmo sendo acompanhado pela atenção primária à saúde.
O ideal é que se inicie o fármaco até 48 horas após o início dos sintomas. Reforça-se que é necessário que o paciente procure ajuda médica em casos de agravamento, mesmo em uso de oseltamivir. Por quê? Porque nós estamos tratando a questão influenza e não estamos tratando aqui o Covid-19, né? Como eu disse para vocês, esse quadro ele é usado lá nas recomendações para influenza. Aqui a dose, não mudou nada a dose, ok? 12 em 12 horas, 5 dias, e para a criança está no quadro disponível para vocês olharem, tá? Muito bem. Isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início de sintomas, revisão a cada 48 horas. Eu botei, né, a recomendação nossa do Estado, preferencialmente por telefone, solicitando consulta presencial, se necessário, né, de exame físico. Ora, ou se agravou, se o paciente falou que não está bem, solicita para ele ir. Manter repouso, alimentação balanceada e oferta de líquidos. É a mesma recomendação para a influenza, né? O isolamento em casa tem que ser feito num quarto, se possível, para deixar a pessoa lá sozinha. Ela deve usar máscara, né? Higienizar as mãos o tempo todo. Os familiares, os cuidadores, têm que estar, né, manter 1,5 metro de distância, lavar as mãos constantemente, evitar colocar mucosa na boca, olho, nariz, ok? Isso é bastante importante, se der para a pessoa ficar num quarto isolado. Se não, manter 1 metro, higienizar as mãos, né, para evitar problemas com relação à contaminação. Muito bem. Verificar a situação vacinal para a gripe. Se grupo de risco, gestante, criança, puérperas, e vacinar se necessário. Ok? Muito bem. Nós vamos pensar nessa situação que é o tratamento. Não existe outro tratamento. A cloroquina que se colocaram está liberada para pacientes graves, internados, e cada lugar está fazendo o seu protocolo, né, o seu protocolo clínico, porque nos casos graves, né, está se criando um protocolo para o atendimento deles lá na referência, né, reavaliar, são acompanhamento clínico. Apresenta sinais e sintomas de gravidade? Sim, vai encaminhar para o centro de referência. Olha, gente, eu já vi muito problema com relação ao transporte, né? Como que vai levar? Bom, nós temos em Mato Grosso situações das mais diversas possíveis por conta da dimensão geográfica. Aqui em Cuiabá, eu lembro problemas com relação a ter a ambulância disponível. Então, isso o gestor, né, é uma recomendação, teria que ter, porque se chegar um paciente descompensado, você tem que levar o mais rápido possível. E também levar o mais rápido possível até para essa suspeita de Covid-19, esse paciente não contamine o ambiente, né, e fique o mínimo possível dentro da unidade. Muito bem. Né, não apresenta sinais na reavaliação, atestado médico até o fim do período, monitorar 48 horas, acabou o período de isolamento, o paciente está liberado, né, para voltar a trabalhar. Muito bem. Aqui é o caso de ter que ir para a unidade, ó, transporte apropriado, centro de referência, atestado médico até o fim do isolamento. A gente tem não ainda muito claro se o paciente grave ele precisa de mais tempo, ele passa a ser transmissor mais tempo. Existe uma história de até 30 dias nos pacientes mais graves, então isso tem que ser avaliado na atenção secundária e também por você. Se esse paciente tiver com sintomas ainda, o atestado dele tem que ser prolongado, né? Depois que ele voltar da internação, ele vai seguir a mesma história do isolamento domiciliar e acompanhamento pela equipe de saúde. Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. É claro, aquele paciente tem que ser bem orientado. Olha, se você tiver pior, você vai entrar em contato com a unidade. De preferência por telefone, né, ou chamando o agente para aquelas visitas, e sempre é complicado porque tem que proteger, né? E esse paciente chegando na unidade, de preferência ele já vá com máscara. Inclusive, o contato que passar a ter sintoma, de preferência com máscara. Então, tem que estar disponibilizada essa máscara para o paciente. A máscara que eu estou dizendo é para proteger as pessoas. Essa máscara que é a máscara cirúrgica, que não é EPI.
Muito bem. Destacam-se os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento: higiene respiratória, os hábitos saudáveis de alimentação. Orientar que outros moradores da residência evitem contato com o doente, sobretudo se pertencerem ao grupo de risco. Os idosos, os pacientes que estejam com doenças crônicas, têm que tomar um cuidado maior. Para mais informações aqui, né, quanto ao isolamento, nós temos lá, se você for na nota técnica, tem um quadro maior que explica bem melhor essa situação do manejo do isolamento, como deve ser orientado na casa do paciente. Ok? Muito bem. Com isso, nós conseguimos fechar esse fluxograma, né, e mostrar para vocês, buscar estimular para que vocês olhem a nota técnica, ok? Então, eu vou ficar aqui um tempo para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas, ou não. A gente, se não conseguir esclarecer, nós vamos anotar, certo? E vamos responder num segundo momento, porque tem coisas que nem resposta nós temos. Eu tenho aqui para mostrar para vocês essas máscaras, não é, a N95 é similar. Então, aqui, né, a gente pode ver, não sei se vocês vão conseguir enxergar, né, PFF2. Essa máscara é a máscara que protege o profissional de saúde. Essa aqui, ela não tem esse respirador, né? Então, é melhor para usar. Incomoda também na orelha, né? Mas tem que saber usar, principalmente na hora de tirar para não se contaminar, né? Essas máscaras, se você for examinar um paciente, você tem que estar com ela, tem que ter disponibilizado, certo? Muito bem. Eu vou demonstrar aqui para vocês a forma de estar usando essas máscaras, né? Porque evitar colocar a mão dentro, certo? Né? Colocar a máscara primeiro na parte traseira. Eu tenho que, quem usa óculos tem que tirar os óculos, senão fica bem difícil, correto? Coloca na parte de traseira, ajusta para ver se vedou completamente, ok? Certo? Para tirar, tira a primeira parte de trás, sem tocar na parte da frente. Quem tem barba, não dá, não isola, tem que fazer a barba, né? Quem ama muito a sua barba, é óbvio que vai correr um risco maior, porque o vedamento não vai dar totalmente, ok? Bom, temos uma pergunta aqui. Com relação à realização de visitas domiciliares por parte dos agentes comunitários de saúde, é recomendado o uso de EPIs? Se sim, quais e em que circunstâncias? Olha, veja só, toda vez que for visitar um paciente que tenha suspeita, né, tem que usar EPI. Se você vai em uma casa que tem alguém com sintomas respiratórios, independente de ser um caso suspeito, você tem que usar a EPI. Que EPI, não é mesmo? Então, veja só, se você se mantém a 1,5 m de distância da pessoa, se você está higienizando as mãos corretamente, não vai chegar a mais de 1,5 m daquela pessoa, não vai tocar em superfícies, né? E higienizar a mão, você não precisa de nenhum equipamento de proteção individual. Se você for chegar perto dessa pessoa por algum motivo, não sei qual, já que não seria o médico a examinar, então a gente não teria essa necessidade, certo? Agora, o EPI seria o quê? A máscara N95 ou similar, para te proteger, caso o paciente vá tossir em você. Se você ficar a uma distância de 1,5 m, né, estará seguro, mesmo sem a máscara. Tem que ele estar com a máscara, o sintomático respiratório. Ok? Então, não há necessidade de usar capote, não há necessidade de usar protetor facial, não há necessidade de usar óculos, certo? Seria mais a máscara se você for chegar muito perto desse paciente. Agora, evitar tocar em superfícies, né, e higienizar sempre as mãos. Ok? Temos outra pergunta, né? Quando for disponível testes rápidos, qual será o protocolo? É como eu disse
para vocês. Na atenção primária, não existe necessidade. Como a gente pode usar teste rápido? Né? No caso dos profissionais de saúde, digamos que você está com uma síndrome respiratória, né? Uma síndrome gripal, e aí você vai ter que ser afastado 14 dias. Nós sabemos que os profissionais de saúde têm em números bem abaixo do necessário. E cada um de nós que cairmos serão 14 dias ou mais, a gente espera que não, né, dependendo da gravidade, afastado das nossas funções, o que é um prejuízo nesse momento muito grande. Então, a ideia, né, de se fazer nos profissionais de saúde, né, o teste rápido. Não há necessidade nesse momento, mesmo porque, mesmo que tenha disponível, nós não vamos ter em número suficiente. Essa é a previsão. Se acontecer como está em São Paulo, já acabou, né? Até hoje, nos pacientes graves internados, está tendo dificuldade por falta de kits. Outra pergunta, partindo-se do princípio que todo quadro de síndrome gripal pode ser Covid-19, posso considerar os pacientes em isolamento curados e não transmissíveis após 14 dias de isolamento, mesmo sem testagem? Veja bem, Marina, os pacientes, a gente tem essa ideia, né, de que em 14 dias esses pacientes não vão transmitir. Nós não sabemos o tempo, se vai criar imunidade, por quanto tempo. Isso ainda nós não sabemos. Também não sabemos com certeza absoluta se eles não serão transmissores depois de 14 dias, porque já se falam em casos graves 21, 30 dias. Então, mesmo se a gente considerar síndrome gripal, Covid, né, falasse não, caso suspeito, né, de Covid-19, não temos como confirmar, né, e 14 dias é o tempo estabelecido que esse paciente não vai mais transmitir. Ele pode piorar o quadro, agravar e ter que ser internado. Por isso, a equipe tem que acompanhar a cada 48 horas e orientar bem esse paciente de retornar caso piore os sintomas. Mas nós não temos nada garantido com relação a isso. Falar afirmação de 100% de certeza. Isso é o que nós temos hoje. Amanhã eu posso passar, né, aparecer uma informação. Em relação aos casos leves, é o protocolo não colher exame ou realizar teste rápido? Se notifica, como será fechado esse caso? Eu disse para vocês, chegou, diagnosticou como síndrome gripal, notifica como caso suspeito, né? O teste não é necessário fazer na atenção primária, só se o paciente ficar grave e for internado. Então, nesse caso, teremos sim que fazer o teste, né? Mas na atenção primária, os casos leves, não. Bom, aqui na atenção primária, quais os EPIs? Eu acho que tem que ter o EPI completo. Por quê? Se chegar um paciente descompensado, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem vai ter que pegar um acesso venoso, se tiver disponível. Vai ter que avaliar esse paciente, colocar. Então, vai ter contato com esse paciente, né? Então, tem que ter capote, máscara N95 ou similar, protetor facial ou óculos de proteção. Esse óculos de proteção, muitas vezes, quem usa óculos, tem uns que não dá para encaixar. Então, tem alguns mais abrangentes para quem usa óculos, como eu e uma grande parte dos profissionais de saúde. Então, tem que colocar o óculos de proteção, porque esse paciente pode tossir, pode respingar, principalmente, óbvio, na atenção primária, dificilmente nós vamos ter essas condições de ter que entubar o paciente. Aí é completo. Mas, assim, se a equipe do acolhimento, por exemplo, né, do primeiro atendimento, que seria o técnico de enfermagem, vai conseguir se manter a 1,5 metro dos pacientes. Porque quando você vai colocar máscara, você vai vir por trás do paciente. Você vai oferecer o álcool gel por trás dele, né? E aí você não tem essa exposição. Agora, se o ambiente estiver contaminado, você vai lavar as mãos. Então, cada nível de atenção, o equipamento vai modificando. Mas tem que ter ele completo para caso chegue um paciente descompensado e que tenha que manipular. Aí já muda toda a história. Lá tem-se os funcionários da equipe de saúde da família, quem tem que usar EPIs, né? Acabei de responder. Se o paciente referir febre não termometrada e tosse na semana anterior e procurar a unidade
afebril há mais de 48 horas, mas ainda com tosse, será suspeito? Bom, se ele aferiu, a febre que a gente fala é febre súbita. Se ele teve febre há uma semana, há um mês, 48 horas, a gente pode considerar que ele teve febre e considerar, sim, um caso suspeito. Olha, para vocês terem uma ideia, em Cuiabá, porque cada município pode tomar as decisões, é livre, a Constituição garante. Cuiabá resolveu fazer o seguinte, criar uma notificação à parte para os pacientes sintomáticos com síndromes respiratórias, sem febre, sem nada. Qual é a ideia de Cuiabá? É isolar esses pacientes. Então, como se diz, passou além do limite que preconiza o Ministério, que recomenda a Secretaria de Estado da Saúde, que é só os casos de síndrome gripal, febre referida ou a febre aferida. Então, nesses casos, como você me perguntou, sim. Só que em Cuiabá, eles estão considerando para o isolamento, não precisa de febre. Isso é bem recente, né? Não é recomendação, né? O município de Cuiabá adotou, inclusive, fazer a notificação, mas a notificação para a Secretaria, a notificação para o Estado, para o Ministério de Saúde, eles vão retirar e colocar só os com suspeita de síndrome gripal. Os sintomáticos respiratórios sem suspeita de síndrome gripal vai ficar só para o controle da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Como fechar o caso notificado como síndrome gripal no sistema, como suspeito? Eu não sei qual o sistema, na verdade, se for o sistema que a gente usa, é fechar como fecharia se você estivesse atendendo ele inicialmente. Eu vou anotar isso direitinho, essa pergunta, né? Porque eu estou afastado da atenção da equipe de saúde da família, não estou trabalhando, e o manejo com a ferramenta, né, propriamente, eu não tenho, mas eu procuro, e aí vou responder de uma outra forma, a gente vai separar essa pergunta para poder responder a questão do uso do sistema. Então, nós da equipe de saúde da família não tem como ficar uso constante de todos os EPIs. Isso. Gente, olha só, essa máscara, eu já disse para vocês, é máscara cirúrgica, não é EPI. Vocês não precisam usar ela, a não ser que vocês estejam com tosse, a não ser que vocês estejam com uma síndrome gripal, né? Essas que são N95, né, ou similar, ela pode ser azulzinha, sim, né, que é a PFF2, a PFF1 não é EPI. Essas, quando vocês forem examinar os pacientes, né, essas têm que ter na unidade. Agora, o agente comunitário, na recepção, não precisa, se ele mantiver 1,5 metro do paciente, das pessoas que têm sintomas respiratórios, se estiver fazendo a higienização correta das mãos. Mas a equipe precisa de todo o EPI, como eu disse, pode chegar um paciente instável em que terá que ser manipulado. Esse profissional para manipular esse paciente tem que ter, né, toda o equipamento completo, como eu disse. Quais os critérios para descarte ou confirmação desses casos notificados na atenção primária que não serão testados? Olha só, nós não descartamos. Se ficou o diagnóstico de síndrome gripal, tem que ser notificado como suspeita de coronavírus. Não precisa fazer o exame. Isso é para fins epidemiológicos, de controle da evolução da doença. E para que possa colocar esse paciente em isolamento domiciliar, ou para definir se é grave ou leve. Se for grave, ele tem que ser referenciado. Se for leve e não tiver nenhuma patologia, nenhum fator que impede de fazer o isolamento domiciliar, fazer o isolamento domiciliar. 14 dias a partir dos sintomas, com todos os cuidados para não transmitir para os familiares. A imunidade tende a ser permanente nos que adquirem? Nós não sabemos essa resposta. Eu não sei, a ciência não sabe ainda. Estudos
posteriores vão avaliar. Por exemplo, nós temos, né, o H1N1, né? A influenza, todo ano tem que mudar a vacina porque ele muta. Nós não sabemos se esse vírus vai mutar tão rápido, ou se vai conferir imunidade por 1 ano, 2 anos. Isso ainda não tem estudos definindo se vai conferir imunidade por quanto tempo. Com relação aos atendimentos que a exposição de saliva, como odontologia, fonoaudiologia, se faz necessário o EPI, ainda que não haja síndrome gripal, haja visto relação de contágio em pacientes assintomáticos, bom, essa recomendação não tem, se ele não tem síndrome gripal, né? Então, nós ainda não temos estudos com relação aos assintomáticos. Não dá para afirmar, né? Não dá para dizer que não vai contaminar se aquele é assintomático ou não, mas não está na recomendação. A recomendação é no caso do paciente, né, que tem a síndrome gripal, que é suspeita de Covid-19. Agora, se o dentista usar nos pacientes assintomáticos, né, é uma prevenção a mais. O Cuiabá resolveu isolar os sintomáticos respiratórios, independente de ser síndrome gripal. É uma preocupação a mais. Se Cuiabá tem razão ou não, se o profissional usar tem razão ou não, só o futuro vai dizer, mas a recomendação não é nesse sentido no momento. Como eu disse anteriormente, isso pode mudar. Qualquer coisa que eu falar aqui amanhã pode ter uma informação diferente, semana que vem, mês que vem. Com certeza, no ano que vem, nós teremos mais estudos com tempo já para poder estar avaliando melhor. Qual o critério para descarte de caso suspeito? Esse a gente respondeu agora. Não, nós não descartamos. Suspeito, síndrome febril, suspeito de coronavírus, 14 dias de isolamento, né? Como eu disse para vocês. Bom, então vou falar para vocês de novo. Não precisa de exame, não está indicado exame na atenção primária à saúde para confirmar a doença. Pacientes leves, classificados como leves, que não têm as doenças que contraindicam o isolamento social, deverá fazer o isolamento social e ficar 14 dias a partir do início dos sintomas. Pacientes considerados graves devem ser encaminhados para a unidade de referência. Bom, a seu ver, essa pandemia se estenderá até quando? Olha, o que eu estou procurando dizer para vocês aqui é baseado em evidências. Nós não temos evidências, né, estudos que mostrem, porque essa é uma doença nova, nós não sabemos o comportamento dela, como vai ser aqui em Mato Grosso, nós sabemos o comportamento como foi na China, mas tiveram medidas, como está sendo na Itália, como está sendo na China ainda também, né, em Portugal, na Alemanha, em São Paulo. Aqui ainda não temos, não sabemos como vai comportar. Não tenho como dizer para vocês, eu acho que ninguém ainda tem, se tiver estudos, né, mais para frente para poder afirmar algo assim. Não sabemos quanto tempo. Não sabemos se vai chegar uma brisa ou se vai chegar uma ventania para a gente. A gente tem que se preparar, né, torcer para que venha bem leve, mas se preparar para algo bem grave. Bom, essa pandemia tem possibilidade de vir no ar ou só em contato? Bom, então a transmissão vai se dar por gotículas, né, suspensas. Isso vai pelo aparelho respiratório, então é pelo ar, mas essas gotículas caem a menos de 1 metro das pessoas, mas, por exemplo, vai ficar em cima de uma mesa. Então, também pelo contato. Qual o contato? Você colocou as mãos ali, está o vírus, e você levou na boca, nos olhos, no nariz, numa mucosa de uma maneira geral, você já levou o vírus de uma forma que ele pode transmitir. Então, tanto por vias aéreas, né, pelo ar, como pelo contato. As duas formas transmite. Se tem outras formas que transmite, a gente ainda não sabe. Mas, até esse momento, contato e também pelas vias respiratórias pelo ar. Pessoal, eu agradeço. Assim, se tiver dúvidas, envie essas dúvidas.
né, a gente vai buscar resolver. Tem coisas que realmente a gente não sabe como vai ser, né? Tem respostas que nós não vamos ter, certo? E assim, leiam a norma, né, recomendatória. Leia, dê uma olhada, se tiver dúvida, busque saber, né, tirar essas dúvidas. Eu vou estar à disposição, se o pessoal precisar, eu estou no Telesaúde, né, pode mandar as perguntas por ali, você entendeu? Eu vou ser o regulador, vou ler todas, se for relacionado aos médicos, se for relacionado a enfermeiro, técnico de enfermagem, outro profissional, os colegas vão estar avaliando e nós vamos buscar as respostas quando elas existirem para passar para vocês. Então, deixa eu ver mais uma pergunta. Então, unidade de atenção primária, atendimento de demanda espontânea normal? Bom, eu expliquei para vocês, não tem problema nenhum, né, de repetir isso. Olha, a demanda, vocês vão se organizar, cada um de acordo com a sua realidade. O que a gente tem que ter na demanda nossa normal é o seguinte, pacientes que podem descompensar e vir a internar, isso nós temos que manter. Pré-natal, hipertensão, diabetes. A imunização está temporariamente suspensa, mas a recomendação é que se faça do coronavírus, do rotavírus, tá? Por causa do tempo que é muito pequeno, né, na questão da idade da criança. Então, tem que priorizar essas demandas, evitar atividades coletivas. Então, não é um atendimento normal, é um atendimento selecionado de acordo com a idade dos problemas de saúde que assolam a sua região. Se por um acaso, não, está suspensa a vacina, mas e se um pai não está sabendo e ele procura a unidade de saúde com a criança para vacinar? A recomendação é que não faça isso, mas se ele já estiver lá, vamos vacinar. Vamos falar, volte depois, né? Então, já vacinar. Então, organizar o trabalho, né, dentro da equipe de forma a priorizar essas situações. Como as equipes e os municípios terão essa contrarreferência, se confirmados ou descartados? Qual a orientação para encerramento pelo município? Encerramento são os 14 dias dos casos leves. Para onde o município vai ter que caminhar os casos graves? Aí, cada município tem que ter a referência. Procure saber qual é a referência. Vamos dizer Cuiabá. Hospital de pronto-socorro, meu pronto-socorro velho, vamos dizer assim, né? Ainda não está pronto. Eu estive lá segunda-feira e ainda não está pronto, que seria a referência. Outros eu não visitei. Então, você tem que saber na sua referência, na sua regional, né? Qual é essa referência para encaminhar. Existe isso disponível no site da SES, né? E aí vocês vão ter que ver, mas o secretário municipal de saúde deve disponibilizar a referência e a ambulância para vocês transportarem o paciente. Se haverá prazo para encerramento dos casos, assim como as outras doenças de notificação compulsória. Se deu os 14 dias, o paciente não está sentindo nada mais, né? Se o paciente está assintomático, completou os 14 dias, ele, né, a gente vai considerar o caso encerrado. Se o paciente tiver ainda sintomas, né, aí já muda a situação. Previsão de vacina. Ou eu vou torcer para ser o mais breve possível, mas não temos conhecimento de previsão de vacina, que é a solução, não é mesmo? Como conseguiu com o H1N1. Eu acho que o mundo todo, né, todas os laboratórios, né, estão correndo para descobrir, né, uma vacina que realmente nos proteja. Por quanto tempo, né, isso também não saber. Estou preocupada com a notificação dos casos. Somente estão divulgando casos de síndrome respiratória grave e que já foram hospitalizados. A grande maioria está em isolamento domiciliar. Está em isolamento domiciliar. Acho que deveria divulgar esses números, porque a população já está saindo às ruas. Bom, Eliana, a questão da notificação, se o pessoal não está notificando as síndromes gripais leves, então isso é um erro lá nosso da base. Nós precisamos notificar, né? Cuiabá está até indo além, mas é local, né? Elas estão notificando os pacientes que têm síndromes respiratórias, independente de ser síndrome gripal. Então, realmente, as pessoas, nós, profissionais da atenção primária, temos que notificar
todos os casos de síndrome gripal, que a gente conversou sobre essa definição. Então, Cuiabá, para definir, para lá, só o dele, né, pensando no isolamento. E a subnotificação sempre foi um problema na saúde pública, né? E na privada é pior ainda, viu, Eliana? Você sabe, a gente sabe muito bem que na privada, né, não se busca notificar, ainda mais agora que nós temos aí empresas comandando os hospitais, empresas com fins lucrativos, né? Hospitais privados, empresas ainda com mais fome, né, do fio metal, não é mesmo? Os casos graves, a coleta do exame será feita na unidade de referência? Sim. É óbvio que eles estão considerando, por exemplo, em hospitais privados que não considerava antes, mas é lá que vai ser coletado o exame para definição realmente da etiologia. Isso vai ser feito nos hospitais, na atenção primária não. Então, o hospital de referência já deve estar preparado para poder estar fazendo esses exames, confirmando então ou descartando os casos de síndrome respiratória. É Covid-19? É outra influenza? É o H1N1? Vamos ver. Bom, gente, mais alguma pergunta? Ok, eu agradeço a participação, né, das pessoas, a gente está à disposição, o Telesaúde está à disposição. Se você não é cadastrado, cadastre, busque tirar todas as dúvidas. Nós temos muitas dúvidas ainda, o mundo tem muitas dúvidas ainda, ok? Eu desejo boa sorte, falo para vocês, na dúvida coloque o EPI. Só que, por exemplo, o capote descartável, né, a gente tem que usar de forma racional. Nós não podemos estar usando indiscriminadamente, porque o EPI ele não está sendo encontrado para comprar. Então, gente, vamos usar de forma racional, né? Vamos procurar usar esse. A gente está recomendando, o pessoal está recomendando para a gente usar um mês, né? Então, guardar no saquinho plástico, cada vez um saquinho plástico diferente, né? Guardar essa máscara que é similar a N95 para que a gente use ela por um mês, né? E guardar um saquinho plástico, usamos, chegando em casa, guardar um saquinho plástico, é interessante. Pessoal, outra coisa, chegando em casa, vocês que são profissionais de saúde, se puder já tomar um banho lá fora, deixar o sapato, isso, né, a roupa, e tomar um banho lá fora para proteger a família de vocês é interessante. Principalmente, nós sabemos que os profissionais estão mais expostos e que tem família, como qualquer um. Nós somos pessoas comuns, né, e a gente tem que proteger os nossos também, nossos pais, né, nossos filhos, nossos cônjuges. Isso é importante também para que a gente possa estar lembrando sempre para as pessoas que nós, profissionais de saúde, somos pessoas humanas como qualquer outra. Agradeço a todos.